Olá pessoal, estamos aqui na Fundação Hanse Bahia, na cidade de Cachoeira, aqui no Museu Galeria, na rua 13 de Maio, número 13, aqui no centro da cidade. Nesse espaço é a reserva técnica do Museu Galeria, onde nós estamos aqui com o museólogo e gerente técnico Anderson Ferreira. E hoje vamos falar sobre a conservação de acervo aqui nesse espaço tão importante. A Fundação Hanse Bahia é essa instituição que há quase 50 anos na cidade de Cachoeira e São Félix. Nós temos 3 espaços específicos: o Museu Galeria, onde nós estamos, o Espaço Cultural, que fica aqui também no centro da cidade, a Praça Manuel Vitorino, e temos o Museu Casa na cidade de São Félix, lá na Fazenda Santa Bárbara. Esses são 3 espaços distintos da Fundação. A Fundação Hanse Bahia ela é mantida através do edital das ações continuadas do Fundo de Cultura do Estado da Bahia, através da Secretaria de Cultura do Estado, onde nós temos esse apoio institucional e financeiro para que a gente possa manter todas essas nossas atividades que realizamos nesse nosso espaço. Anderson Ferreira. Então, hoje é a primeira vez que nós estamos gravando aqui nesse espaço da Reserva Técnica. Estamos abrindo a Reserva Técnica para o nosso público que já conhece o acervo da Fundação, ou que ainda não conhece, e essa oportunidade é única, porque aqui vocês vão conhecer um pouco mais do que o dia a dia do trabalho do museólogo, né, o museu de uma forma mais prospectiva, quando a gente vai analisar as atividades que a gente executa no ambiente interno, principalmente voltado para o acervo das obras que estão emolduradas aqui na Reserva Técnica de Cachoeira. Essa Reserva Técnica ela tem uma dinâmica um pouco diferente da Reserva Técnica de lá do Museu Casa. Por quê? Porque aqui abriga a maior parte do acervo que a gente usa para as exposições. E aqui tem a singularidade especial porque os padrões de conservação daqui precisa dialogar com as peças que já estão emolduradas. Então, para além da gente ter um ambiente climatizado e acondicionado para as peças em predominância da xilogravura, né, o acervo de suporte de papel, nós temos que contar também que esse é um acervo de madeira, porque as peças que envolvem essas obras, ou seja, a moldura é madeira predominante. E aí, por isso, a gente tem que ter uma diretriz diferente para trabalhar e para acondicionar essas peças, e os padrões de conservação oscilam justamente por conta dessa dinâmica das peças que estão emolduradas. A gente tem 2 microclimas que é criado numa reserva técnica como essa. O microclima da reserva, propriamente dito, o espaço, né, interno, e o microclima que é criado com as obras que já estão acondicionadas e molduradas. Então, dentro de cada moldura é criado um microclima dessas obras que já estão. Por isso, o desafio para a gente conservar essas peças é um desafio maior, porque temos que levar em consideração esse acervo dentro da sua complexidade. E por mais que a gente adapte, né, esse espaço, os desafios ainda são inerentes por conta da quantidade de peças que nós temos hoje na Fundação Hanse Bahia. E constantemente essas peças, muito embora a gente tenha 2 reservas técnicas, algumas peças elas sofrem essa questão de molduramento por conta das exposições que nós vemos executando durante os anos, né, que vem passando. E algumas dessas peças que estavam molduradas, elas sofrem o processo de desmolduramento. Por quê? Por conta do processo de deterioração da estrutura dessas molduras, né, por constantes exposições. Então a gente precisa periodicamente passar por uma análise dessas obras, ver o estado de conservação dessas molduras e possivelmente, a depender do caso, a gente vai desemoldurar elas para passar por um novo processo de molduramento, e a depender do caso a gente envia essas peças também para a Reserva Técnica de São Félix, já que se não tiver mais condições de a gente moldurar essas peças. É importante salientar o que Anderson falou em relação quando ele fala da questão do suporte de papel e madeira, né? Então, o que é importante pontuar? Quando ele fala da questão da madeira, ele tá falando também das molduras, né? Que é o suporte no papel e as molduras em madeira.
Mas também é de suma importância salientar que nós temos diversas obras emolduradas que são matrizes. Essas matrizes são matrizes com a base, toda o suporte em madeira, todas elas, né? Que tem algumas delas, quase que a maioria delas algumas delas estão emolduradas, que justamente fazem parte de algumas exposições e alguns recortes curatoriais, e algumas dessas matrizes compõem também essas exposições. Para vocês terem ideia em relação à complexidade que é a própria questão da conservação de um acervo museal, a Fundação Hansa ela tem mais de 13.000 peças, né? Peças essas, estilogravura, matrizes, fotografias, cromos, né? Então é uma infinidade de obras que nós temos, de acervos que nós temos. Então é muito complexo. E também nós temos as nossas limitações institucionais, pela questão de equipamentos. Existem diversos tipos de equipamentos que são utilizados nessas reservas técnicas, e principalmente na questão do microclima, como antes falou. Nós estamos em uma região como é a cidade de Cachoeira e São Félix, uma região banhada pelo Rio Paraguaçu. Nós temos uma incidência, uma umidade muito alta, né? Então um clima quente, úmido, e que isso dificulta muito a conservação desse acervo, né? E ainda podemos também falar também, Anderson, em relação também, exemplo, você tem uma reserva técnica como essa que nós temos de Cachoeira, que tem quase 500 obras emolduradas aqui na nossa reserva técnica. De repente tem uma queda de energia, às vezes você não tem um gerador para segurar isso, então já tem um choque térmico em relação a isso. Então é uma complexidade muito grande você manter um acervo, principalmente quando é madeira e papel, numa região como é Recôncavo, ou uma região como é Cachoeira e São Félix. Então eu acho que é interessante também falar um pouco dessa complexidade, porque às vezes as pessoas pensam que você colocar um recorte curatorial, você faz uma exposição hoje, você não pode também essas obras estarem em exposição um período muito longo, elas precisam sair do local, porque na verdade tem esse choque térmico, porque sair da reserva, está em exposição. Então tudo isso é muito complexo, principalmente o museólogo, ele que está lidando com o acervo dia a dia, ele tem que ter uma dinâmica muito grande na questão do ir e vir dessas peças e de que forma o tratar. É interessante esse olhar, porque o visitante ele não tem essa noção de como a gente lida com o acervo. Como o Gilmar falou, Cachoeira e São Félix ela tem a combinação de umidade e temperatura que para quem vem para o Recôncavo é um privilégio, mas para nós que trabalhamos com acervo, predominantemente papel e madeira, né, que é o caso das estilogravura e das suas matrizes, bem como a gente temos fotografias, cromos, enfim, a gente tem uma grande diversidade do acervo que compreende essa questão da estrutura, né, da Fundação Hansa Bahia. E esses fatores são fatores degradantes para essas peças. Então, a quebra de temperatura e umidade, dos padrões, né, a quebra desse padrão, porque aqui, nesse espaço, o acervo está acondicionado e adaptado. Quando há uma quebra, o acervo ele tem vida, né? O papel, né, pelo fato dele passou por um processo de industrialização, né, no caso de madeira se transformar em papel, mas o papel ele ainda tem vida, né? Interessante que a gente nas disciplinas de conservação, ainda na faculdade, nós aprendemos que não é pelo fato do papel estar ali emoldurado, ele passou por um processo de pigmentação, como é o caso das estilogravuras. Essa estrutura está viva, por isso que ela sofre alguns impactos com a questão da umidade e temperatura. Não é à toa que é muito comum na nossa região o alto índice de umidade e temperatura culminar na questão de fungos, né, que é o mofo, né, como a gente conhece. E isso atrai algumas pragas, né, a questão dos xerófagos, a questão das térmitas, do cupim. E por isso que a gente tem um trabalho muito intenso em tentar reduzir esses impactos. E como é que a gente tenta reduzir esses impactos? Com a higienização preventiva, fazendo constantemente uma visita no acervo, verificando o que está de errado na reserva técnica, verificando se tem alguns indícios de alguma infestação, e para que a gente possa sanar esses problemas, para não deteriorar o acervo,
tudo que a gente faz em termos de conservação é para evitar de fato o restauro. O restauro, do ponto de vista da museologia, é algo que deve ser evitado. Porque por mais que a conservação preventiva e reparadora ela trate de algumas intervenções, o objetivo nosso é que a peça não venha a ser restaurada. E é uma dor para o museólogo ver um acervo tendo que passar por técnicas de restauro ou recuperação. Então, tudo isso que a gente faz aqui nessas reservas técnicas é tentar evitar ao máximo a deterioração do acervo, por mais que a gente tenha essa combinação de umidade, temperatura, esses fatores que são fatores de difícil estabilização, porque a gente está aqui próximo do Rio Paraguaçu, né? Estamos falando de uma reserva técnica que está a poucos metros do Rio Paraguaçu. Estamos falando de um espaço que quando tem as chuvas torrenciais, a gente sofre e tem que estar de extrema alerta para que em qualquer eventualidade nós possamos deslocar o acervo e, enfim, passar por alguma situação dessa de perigo, a gente tem que estar atento. Outra complexidade é que nós temos uma reserva técnica que não está também próximo do Rio Paraguaçu, mas está localizado na fazenda, né, que é no caso do Museu Casa, lá em São Félix. E temos uma outra complexidade, porque é um espaço que a gente tem uma fazenda, né, com alta umidade, alta temperatura, e esses fatores dificultam também os padrões de conservação. Por isso que a gente tem que se valer de ar-condicionado, desumidificador, esterilizador, e sem contar com as tratativas técnicas, que é no caso da gente higienizar constantemente tanto o acervo que está na reserva técnica, abrigado nessa reserva, quanto o acervo que está em exposição. Então essas duas estratégias, ela culminam na estabilização e conservação do acervo. Como o Anderson acabou de falar em relação da estabilização de um acervo museal, e principalmente, especificamente, o que nós estamos falando do acervo da Fundação Hanse Bahia, e aqui na Reserva Técnica Cachoeira, nesse acervo que são de obras emolduradas, é essa complexidade, né, de técnicos especializados que precisamos ter em cada espaço. Por isso que de suma importância sempre enfatizar que espaços museais precisamos de museólogos que tenham conhecimento em cada área específica. Não adianta a gente pensar em um espaço museal, como é o caso da Fundação Hanse Bahia, com essa complexidade, se nós não tivermos profissionais como museólogos dentro das instituições. O museólogo, a formação do museólogo é específico para tratar principalmente dos acervos. São várias áreas que tem na museologia, e uma dessas áreas é a conservação, né? Esse hoje é o nosso bate-papo falando de conservação, e vamos falar e tratar em um outro episódio falando de documentação, porque a conservação, a documentação está atrelada também a esse trabalho de conservação. Então, é todo um trabalho que que ela tem uma linha de condução, que você tem a conservação, você tem a documentação, você tem a tipografia, você tem a tipologia, então todas elas se dialogam e precisam estar de forma muito conjunta nessas tratativas, como estamos falando de acervos. E o interessante é que nós sistematizamos a reserva técnica e o acervo da Fundação, dividindo eles em coleções. E quando nós vislumbramos essa possibilidade, justamente era trazer o olhar técnico e os padrões de conservação para que a gente possa estabelecer parâmetros. Claro que seria o ideal que a gente tivesse uma reserva técnica para cada coleção, mas estamos falando da realidade dentro das instituições culturais e museológicas. É difícil você ter uma reserva técnica que seja inerente para cada especificidade do acervo. Ou seja, se a gente tivesse uma reserva técnica para só suporte papel, melhor ainda. Se a gente tivesse uma reserva técnica só para material têxtil, indumentárias, enfim, mas aqui na nossa realidade, né, institucional, nós temos apenas 2 reservas técnicas para um acervo que está dividido em várias coleções. Então, nós temos fotografias, nós temos matrizes, nós temos têxtil, nós temos indumentária,
Enfim, o acervo é totalmente fragmentado em diversas coleções e para abrigar esse acervo nós temos apenas 2 reservas técnicas. E essa reserva técnica daqui é a parte menor do acervo que está abrigado nela. E mesmo assim, isso é difícil a gente conseguir estabelecer um parâmetro geral, né? Mas pelo menos a gente consegue trazer os padrões mínimos de conservação do acervo, mesmo tendo essa diversidade, mesmo tendo essa complexidade de várias coleções do acervo da Fundação Hanse Bahia. Mas nós tivemos a felicidade de receber pesquisadores aqui que quando se depararam com a reserva técnica da gente, por mais que ainda a gente está em construção, né, estruturando esses padrões de conservação, estruturando nossa reserva técnica, o mobiliário, trazendo um olhar muito técnico, mas ainda assim a gente conseguiu tecer elogios quando esses pesquisadores chegam à instituição, que observam a nossa organização, que observam os padrões mínimos de conservação, que não é a realidade de outros espaços, e nós sabemos disso, nós que trabalhamos dentro da museologia há alguns anos, a gente sabe que a realidade de alguns outros espaços, de ter pelo menos uma reserva técnica, é difícil, né, porque os espaços, a maioria dos espaços dos museus são espaços adaptados, e muitas vezes esses espaços adaptados não tem uma sala destinada para ter uma reserva técnica, mas ainda assim, nesse espaço aqui, nós sendo um espaço histórico, adaptado, nós conseguimos estruturar os padrões mínimos para ter uma reserva técnica destinada para as obras emolduradas. Por isso que eu enfatizo essa questão dessas políticas públicas voltadas a esses apoios, e enfatizo justamente a importância que as ações continuadas do Fundo de Cultura do Estado da Bahia em função de algumas instituições, porque se não fosse também esse edital, esse apoio também do Fundo de Cultura do Estado da Bahia, muitos desses acervos hoje já teriam se acabado, teriam se deteriorado totalmente, né? Então, a gente ainda tem ainda no Estado da Bahia esse apoio institucional, essas políticas públicas voltadas, mesmo que podemos dizer que podemos ainda avançar muito, e claro que devemos avançar muito, mas ainda nós temos políticas públicas voltadas a essas instituições. E para finalizarmos esse episódio de hoje, é importante falar que a Fundação Hanse Bahia, em 2010, 2011, criou o Plano Museológico, que acho que todas as instituições é necessário ter o plano museológico, que é onde norteia todas as suas diretrizes de acervo, diretrizes das suas ações, enfim, é o plano museológico que dá o norte de qualquer instituição. E a Fundação Hanse Bahia fez isso em 2011, então nós temos 10 anos que nós temos o plano museológico, que é de suma importância para toda a vida institucional. E dentro desse plano museológico nós trazemos, né, um núcleo específico para tratar da conservação do acervo. E todas as nossas diretrizes hoje que aplicamos no acervo, tanto daqui da galeria, da reserva técnica, de Cachoeira, quanto dos nossos espaços lá em São Félix e o espaço cultural, né, o Museu Casa e o espaço cultural Hanse Bahia, eles obedecem às diretrizes que foram tratadas nesse plano museológico. E é assim que a gente continua cuidando desse acervo e dando continuidade a esse legado que Hanse deixou. Obrigado a todos. Valeu, Anderson. Um grande abraço. Vamos para um próximo episódio e iremos falar sobre documentação. É importante também, nesse finalzinho, dizer que tanto eu como o Anderson estamos aqui, nós todos três já tomamos as 2 doses da vacina. Tomamos a 3ª dose do reforço, todos estamos testados, por isso que estamos aqui sem máscara nesse bate-papo. Valeu, galera. E nos acompanhe nas redes sociais, no nosso site, no nosso Instagram, Facebook, YouTube. Acompanhe a gente nos nossos canais.